Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET volume 3 de Química do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Dê nome às funções orgânicas presentes nos compostos abaixo, de acordo com as regras da IUPAC. Então, temos aqui a figura das cadeias carbônicas oxigenadas. E vamos dar nome às funções e o nome desses 4 compostos aqui do lado. Primeiro passo, nós vamos determinar a função de cada substância, de cada composto. Percebemos aqui uma carbonila, aqui uma C, aqui é um átomo de carbono e aqui dupla O. Então, C dupla O, aqui há uma presença de uma carbonila. Quando há uma presença de uma carbonila, então se trata da função aldeído. Aqui do outro lado, nós temos aqui a dupla O, e essa dupla O, ela está entre átomos de carbono. Aqui no cantinho é carbono, aqui também tem um átomo de carbono, e aqui nesse outro canto também é átomo de carbono. Então, esse C dupla O, ele está entre átomos de carbono. Tem um carbono aqui e outro carbono aqui. Então, quando essa carbonila está entre carbonos, a função vai ser cetona. Então, aqui temos uma cetona. Nesse outro composto aqui, temos aqui um átomo de oxigênio. Quando tem um átomo de oxigênio, nesse caso aqui, ele vai ser um heteroátomo, porque tem átomo de carbono aqui nesse canto, e aqui já tem um outro átomo de carbono. Nesse caso aqui, ele vai ser um éter. E nesse outro composto aqui do lado, nós temos aqui a carbonila, aqui nesse cantinho aqui é um carbono, aqui também é carbono. Aqui temos essa carbonila, a C dupla O, ligada aqui num átomo de oxigênio. Quando isso acontecer, que esse oxigênio estiver entre carbonos, então nós chamamos isso aqui de éster. Então, vou separar. Aqui se trata da função éster. Agora, dá o nome dos compostos. Aqui eu tenho, nesse cantinho, outro carbono. 1, 2, 3 carbonos. Então, 3 é prop. Só tenho ligações simples. Então, an. Como é um aldeído, então a terminação é al. Esse composto é o propanal. O nome do composto cetona. Aqui o primeiro passo é descobrir a quantidade de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Quando tiver 4 carbonos, a sequência é but. Eu tenho apenas ligações simples de carbono para carbono. Então, a ligação vai ser an. Ligação simples, então vai ser an. No carbono, agora fazendo a numeração desses carbonos, se eu começar daqui, eu tenho 1, 2, 3. Aí a carbonila estaria no carbono 3. Começando daqui, eu tenho 1, 2. A carbonila deve estar na menor numeração possível. Então, eu numero daqui, ó. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a carbonila, ela deve estar no carbono de menor numeração. Então, eu vou separar por um hífen e vou colocar o número 2, hífen de novo, e vou acrescentar ona. Ona significa que é uma cetona. Ona, porque a carbonila está no carbono 2.
Então, esse composto é a butan-2-ona. O terceiro composto. Aqui eu tenho apenas 2 carbonos. E a função ela deve estar na menor numeração possível. Então, aqui eu tenho 2 carbonos. Então, obrigatoriamente, eu começo a numerar daqui para lá. 2. Como aqui é oxigênio, quando é CH3, eu falo metil. Mas quando eu tenho aqui um oxigênio ligado no metil, aí o nome de falar é metox. Meto de metil e ox de oxigênio. Então, eu tenho um met de metil e ox de oxigênio. Então, o O de oxigênio com o metil, isso aqui junto eu falo metox. Então, esse metox, ele está no carbono 1. Então, eu vou colocar hífen metox. Tem 2 átomos de carbono. Então, quando tem 2 átomos de carbono, é et. Et, porque é 2 átomos de carbono. E eu tenho apenas uma ligação simples entre esses 2 átomos de carbono. Se é ligação simples, eu coloco an de ligação simples. E como se trata de hidrocarboneto, eu vou colocar o O. Então, esse composto, esse éter, vai ser o metoxietano. Agora, o último composto. Eu tenho aqui 3 carbonos. E eu devo numerar, a numeração inicia de onde a função está. Então, obrigatoriamente, aqui vai ser o carbono 1, aqui o 2 e aqui o 3. Então, aqui no carbono 1, o 2 e o 3. A função vai estar no carbono 1. Como eu tenho 3 carbonos, então eu vou iniciar prop. Prop. Eu tenho ligação simples de um carbono para o outro. Como é ligação simples, eu vou colocar an. Propan. Toda vez que for um éster, na frente da indicação da ligação, se for simples, dupla, ou que for, aqui já tem propan, aí eu vou acrescentar oato. Então, eu vou colocar oato. Isso aqui indicando que é um éster. Toda vez que for éster, eu vou colocar essa terminação ato e acrescento aqui ó, dimetila. Sempre que o composto for um éster, na hora que eu determinar o tipo de ligação, eu já acrescento aqui, ó, ato de metila. Atividade 2. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Quais as funções orgânicas oxigenadas podemos encontrar na fórmula da curcumina? Temos aqui a fórmula da cúrcuma longa, ou açafrão da Índia, como é mais conhecido, e a atividade pede para achar quais as funções orgânicas oxigenadas nós podemos encontrar aqui nessa substância. É só achar onde tem oxigênio, onde tiver oxigênio é onde vai ter a função orgânica oxigenada. Nós vemos aqui aqui temos uma hidroxila, o OH, e essa hidroxila ela está ligada a um carbono pertencente a um carbono aromático. Quando isso acontecer, ele vai se tratar de uma função orgânica chamada fenol.
Então eu vou fazer fazer isso aqui em volta para melhor identificar e anotar aqui do lado fenol. Aqui do outro lado tem um oxigênio. Esse oxigênio ele está ligado nesse carbono aqui do lado esquerdo e nesse outro carbono aqui do lado direito. Quando tem um carbono ligado, ou seja, entre dois átomos de carbono, se trata de um éter. Então, essa função orgânica é um éter. Aqui temos outro oxigênio. Esse oxigênio ligado no carbono, ele é chamado de carbonila. Então, aqui nesse cantinho aqui é um átomo de carbono. E nesse caso aqui tem um carbono daqui, tem um C aqui nesse canto e um C aqui nesse outro canto. Quando a carbonila ela está entre átomos de carbono, a função orgânica é chamada de cetona. Então, vou anotar aqui, cetona. Logo aqui acima tem um OH, que é uma outra hidroxila. Quando essa hidroxila está ligada a um carbono insaturado, nós temos aqui um enol. Então, aqui, essa função orgânica aqui, hidroxila, aqui tem um carbono, e esse carbono, por ter essa ligação dupla, ele vai ser um carbono insaturado. Quando isso acontecer, a função orgânica vai ser chamada de enol. Logo aqui à frente tem aqui outro carbono. Esse carbono, ele está ligado aqui nesse carbono. É o caso do outro aqui do lado aqui, que o carbono, o oxigênio está entre dois átomos de carbono. Vai ser chamado de éter, a função orgânica. E aqui temos uma outra hidroxila, um OH. Esse grupo OH, ele está ligado aqui nesse carbono. E esse carbono faz parte de um carbono aromático. Esse carbono aqui faz parte desse composto aqui de carbono aromático. Então, quando isso acontecer, ele vai ser pertencente à função fenol. Então, temos aqui uma função orgânica fenol. A mesma coisa que aconteceu aqui é a mesma situação aqui do outro lado. Então, opção A, temos éter e álcool? Não, aqui não achamos álcool nessa substância. B, éter e fenol? Éter temos. Temos fenol? Também temos o fenol. Está aqui o fenol e outro aqui. Então, essa vai ser a letra B, vai ser a opção correta. Alternativa C. Tem éster e fenol? Nós não encontramos aqui o éster, então não é a C. A D e a E fala a primeira aqui, aldeído. Nesse composto aqui não tem aldeído, então não é a D e nem a letra E. Atividade 3. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso de diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador de acordo com a equação química. Então, aqui, a equação química representada é o seguinte. Aqui tem aqui os triglicerídeos, aqui está reagindo aqui com o metanol, aqui na presença de um catalisador que vai reagir e vai transformar no biodiesel,
e num subproduto que é o glicerol ou glicerina. Agora a atividade pede a função química presente no produto que representa o biodiesel é, ou seja, o biodiesel, a estrutura do biodiesel é essa. E função química, nós devemos achar onde que está os átomos de oxigênio. Então aqui há a presença de átomos de oxigênio, aqui também há a função orgânica aqui, ó, com átomos de oxigênio, e aqui também com átomos de oxigênio. Aqui R1 é uma cadeia carbônica, R2 é uma cadeia carbônica e R3 é uma cadeia carbônica, representa uma cadeia carbônica. Então aqui vemos aqui tem uma carbonila, AC dupla O, e essa carbonila ela está ligada aqui em um átomo de oxigênio, e esse átomo de oxigênio está ligado em outro átomo de carbono. Quando isso acontecer, isso aqui vai se tratar de uma função química chamada éster. Nos três casos, acontece a mesma situação. Então, nós temos aqui A, éter, B, éster. A opção correta vai ser a letra B, éster. Vamos pensar sobre. Pesquise sobre a produção de ácido acetil salicílico. Procure entender a reação de obtenção deste medicamento e identifique as funções orgânicas presentes. Pesquise também sobre os riscos da automedicação. A produção do ácido acetil salicílico ela é obtida através da reação química do ácido salicílico com anidrido acético em meio ácido. Coloquei aqui uma substância ácida, que é o ácido sulfúrico, vai formar o ácido acetil salicílico, que é o que pede para pesquisar sobre a produção do ácido acetil salicílico, e também um outro produto que é o ácido acético. Aqui pede para procurar entender a reação de obtenção desse medicamento. A reação de obtenção, aqui eu tenho no ácido salicílico, eu vou identificar as funções orgânicas presentes. Pede para identificar as funções orgânicas presentes. Aqui eu tenho uma hidroxila, que é um fenol. Vai ser um fenol porque essa hidroxila ela está ligada a um carbono pertencente a um grupo aromático. Esse carbono aqui ele é aromático, então ele é um fenol. Aqui eu tenho uma carbonila e uma hidroxila, então vai ser um ácido carboxílico. Aqui eu tenho, não foi estudado esse tipo de função orgânica nessa semana, mas aqui se trata de um anidrido, essa função química. Aqui novamente eu tenho uma carbonila e uma hidroxila, quando estão ligadas assim dessa forma juntas, é o ácido carboxílico, igualmente que na primeira situação. Aqui logo abaixo eu tenho um éster, é quando tem um oxigênio, uma carbonila no caso, né? Uma carbonila C dupla O, aqui é carbono, dupla ligação, oxigênio, e esse carbono ele está ligado com um oxigênio, e esse oxigênio está ligado com outro carbono. Aí se trata de um éster. E aqui um outro ácido carboxílico, porque novamente tem a carbonila e aqui a hidroxila. Agora, para entender como que acontece essa reação química, os mesmos elementos e os mesmos que acontece aqui antes da reação química são os mesmos elementos depois da reação química, que é depois da setinha. Essa setinha maior significa que os elementos, os compostos químicos, a tendência é dos reagentes eles transformarem e formar nos produtos.
mas essa setinha indicando aqui reverso para o lado esquerdo, indica que esses produtos aqui também, eles podem formar os produtos de origem novamente, mas a tendência é o que segue, que a seta maior. O equilíbrio químico é esse. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. O ácido salicílico, essa hidroxila aqui, o OH, cá no ácido acetil salicílico, ela não aparece. Então, aqui no lugar da hidroxila, aqui tem uma hidroxila e aqui não vai ser hidroxila, aqui vai ter o éster. Então, esse OH desaparece e aqui fica esse outro grupo aqui no lugar dele. Essa hidroxila aqui vai aparecer lá no outro composto do ácido acético. Ela vai ficar aqui no cantinho. Então, essa outra estrutura aqui é igual a outra aqui, porém muda só a hidroxila aqui embaixo, que ao invés de ter o OH igual aqui, ela não vai ter o OH aqui. Essa estrutura daqui, ela vai pegar já do anidrido acético. Ela vai pegar essa estrutura aqui, ó, do oxigênio para cá. Então, do oxigênio para o lado esquerdo, ela vai pegar e vai acrescentar aqui, ó. E o restante que vai sobrar aqui vai ser transformado em ácido acético aqui, porém acrescentando a hidroxila lá do ácido salicílico. Nesse vamos pensar sobre, pede para pesquisar sobre os riscos da automedicação. Os riscos da automedicação, eu copiei alguns que são a intoxicação. A pessoa pode tomar um medicamento sem ser receitado pelo médico e a pessoa pode intoxicar, pode tomar uma dose a mais do normal. Ele pode também haver uma interação medicamentosa. Às vezes a pessoa toma um medicamento para um determinado problema, para uma determinada doença, e aí ele acaba tomando um outro medicamento para uma outra doença. E aí acaba que um tira o efeito do outro. Isso chama interação medicamentosa. Outro risco aqui da automedicação, mascarar a doença. Às vezes a pessoa toma um medicamento e o medicamento alivia apenas o sintoma e a doença continua na pessoa. E a pessoa acha que está curado daquele problema e o problema continua. Então é um perigo. Reação alérgica. Às vezes a pessoa tem uma alergia de algum componente da fórmula daquele medicamento e não sabe. E com a automedicação isso pode agravar. Dependência. Alguns tipos de medicamento causam dependência. Inclusive, tem que ser receitado pelo médico, porque dependendo da dosagem ou da quantidade de vezes que toma, pode causar dependência no paciente. Resistência ao medicamento. Um exemplo disso aqui é os antibióticos. Há um controle na venda dos antibióticos porque muitas pessoas antes tomavam sem ser prescritos pelo médico. E aí as bactérias, vírus ou fungos acabavam tendo uma resistência muito grande. E aí, ao invés do problema ser amenizado, o problema seria maior. Então, ao tomar um antibiótico, a pessoa deve tomar no horário certo e a quantidade de dias certo de acordo à prescrição médica, para que essas bactérias não criem resistência e a pessoa não possa ter complicações futuras. Pessoal, tchau, foi um prazer estar aqui com vocês. Até em breve. Curta o vídeo, compartilhem com os colegas de vocês e dê o joinha, dê o like aí para reforçar. Quero pedir que todos coloquem aí o comentário o que achou da aula para que vocês possam ser avaliados posteriormente.